A causa espiritual. Neville Goddard. 5 de março de 1968. Toda causa é espiritual. Embora pareça ser uma causa natural, é uma ilusão do desaparecimento da memória vegetal. Incapaz de lembrar o momento em que um estado foi imaginado, quando ele toma forma e é visto pelo olho exterior, a sua colheita não é reconhecida e, portanto, negada. Há um momento em cada dia que Satanás não consegue encontrar, nem seus relógios demoníacos podem encontrá-lo, mas os industriosos encontram esse momento e ele se multiplica. E quando é encontrado, renova a cada momento do dia se for colocado corretamente. William Blake. A palavra Satanás significa dúvida. Desejando um determinado estado, a razão pode lhe dizer que será difícil alcançá-lo, e seus amigos podem dizer que é impossível. Se você os ouvir e duvidar da realização do seu desejo, Satanás se deu a conhecer a você. Seus transferidores, de Deus e Satanás, estão sempre com você, pois um é a fé e o outro a dúvida. Você consegue imaginar que é quem gostaria de ser e permanecer fiel a essa suposição? Se você puder e fizer isso, ele aparecerá e você perceberá que sua causa espiritual foi o momento da assunção. Caso você não conheça a barbearia, o dono sempre fica com a primeira cadeira e, se for um dia lento ele consegue o cliente. Se ele tiver terminado quando o segundo homem entra, o dono fica com a segunda também. Se mais 3 entrarem, eles irão para cadeiras diferentes, sendo o quarto barbeiro o último a receber um cliente. Um dia meu amigo sentou-se em sua cadeira. Enquanto conversavam, ele descobriu que o homem tinha orgulho de sua profissão e desejava ser o melhor barbeiro da cidade. Ao ouvir o desejo expresso, meu amigo imaginou que o homem havia atingido o ápice de sua profissão. Dentro de um ano, o barbeiro comprou a loja e mudou-se para a primeira cadeira. No mês passado, esse barbeiro contou ao meu amigo sobre seu desejo de participar de um concurso de cabeleireiro em São Francisco. Percebendo que ninguém vai a um concurso a não ser que queira ganhar, meu amigo viu um troféu na prateleira perto da porta e ouviu o senhor dizer que o havia ganhado. No fim de semana passado, 3 dos 4 homens da loja foram ao concurso e voltaram com 4 dos 9 troféus entregues na competição. O proprietário ganhou o primeiro e o segundo lugar, com os 2 homens que o acompanharam ficando cada um em segundo lugar. Agora, ele me disse, muitas vezes ouvi você dizer da plataforma. Eu lhe direi antes que isso aconteça, quando isso acontecer, você acreditará em mim. Agora vou lhe contar, Neville, antes que aconteça, que ele já venceu o concurso que será realizado no sul da Califórnia, pois vi seu troféu. Depois irá para Miami e ganhará outro troféu que lhe permitirá participar no concurso internacional de Bruxelas, do qual o coloquei como vencedor. Sei que ele vencerá, pois todo efeito natural tem uma causa espiritual. O ato imaginal do meu amigo é a causa, e ele se lembrará do que fez e será abençoado por causa disso. Nesta mesma carta, meu amigo compartilhou um sonho que se repetiu naquela mesma noite. Ele disse: eu vi um homem que parecia o conceito de pai-tempo de um cartunista. Vestindo uma túnica branca, ele segurava um livro aberto com bordas douradas em uma das mãos e uma pena na outra. Insistindo que nasci num determinado dia, tornei-me igualmente enérgico ao afirmar que não. Eu sabia que meu aniversário era 19 de setembro de 1927, no entanto, ele persistiu, independentemente do meu protesto. Então eu acordei. O Salmo 87 fala, não de um nascimento físico, mas de um nascimento espiritual, dizendo: o Senhor registra como registra os povos, dizendo: este nasceu ali. Meu amigo fez um trabalho perfeito ao desafiar o anjo registrador, pois pecar pelo silêncio quando deveríamos protestar torna todos nós covardes, e nenhum covarde pode estar no estábulo de garanhões do Senhor. Estou convencido, pela forma como ele redigiu a sua carta, de que ele nasceu do alto. Ele teve outras experiências que implicariam indícios, mas esta visão denota o passado, não o presente ou o futuro.
Ele sabia a sua data de nascimento físico, mas essa data foi negada como o dia em que ele nasceu no mundo espiritual, pois o homem representava não o mundo físico, mas o mundo espiritual. Peço a todos que considerem o tempo precioso. Use cada momento para plantar uma semente de pensamento que você deseja vivenciar. Então, quando sua semente pensativa for colhida, lembre-se do momento do plantio, pois todo efeito natural tem uma causa espiritual que acontece no momento em que você ousa presumir que seu desejo é real. A causa do sucesso do barbeiro foi uma suposição de meu amigo. O efeito é visto, mas a causa não é vista. Comece agora a usar conscientemente seus momentos preciosos e tente lembrar o que você fez quando chegar a colheita. Nada aparece por acaso. Tudo é resultado de uma ideia, plantada intencionalmente ou inconscientemente. Você fez isso sabendo o que estava fazendo ou enquanto estava perdido em um estado emocional. Sentindo-se intenso, uma semente linda ou desagradável é plantada e deve ser colhida, pois você sempre colhe os pensamentos que planta. Agora, outra senhora escreveu, dizendo: encontrei-me numa mansão gloriosa, cercada por terrenos lindamente cuidados. Olhando pela janela, vi você, Neville e uma senhora saindo em um carro branco, mas eu sabia que você voltaria. Então acordei dizendo: agora sei que experimentei o que Neville disse que aconteceria. Minha garganta estava seca como se estivesse em chamas, então bebi um copo d'água, voltei para a cama e tive este sonho. Estou em uma loja de departamentos olhando bíblias de noivas. Várias noivas, vestidas com longos vestidos brancos, estavam se casando por procuração, e a loja de departamentos fornecia noivos para que pudessem tirar fotos. Uma noiva virou-se para mim e disse: vou para Paris, e eu respondi: vou me casar no mês que vem. Esta é uma bela visão. Somos informados no livro de Isaías. Seu Criador é seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Seu marido foi revelado na profundidade de seu ser. Ela terá união com ele e, como um ovo, o plano de salvação de Deus será fecundado. Então, com o tempo, isso explodirá e tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo se revelará, e ela saberá que é Deus, o Pai de toda a vida. Outra senhora escreveu, dizendo: levei meu filho ao quintal para mostrar-lhe nosso novo lago, que continha cerca de 30 centímetros de água limpa e um cachorrinho branco e peludo. Tirei o cachorro da água, sequei-o e deixei-o correr e brincar. Então percebi que ele havia retornado ao lago e sabia que deveria deixá-lo lá, e foi o que fiz. As Escrituras falam da pedra, da água e do vinho. A pedra é a história literal, a alegoria. Quando o homem descobre a natureza fictícia e o caráter da história voltando-se para dentro, ele atinge a rocha e, como Moisés, a água flui dela. O primeiro milagre, ou sinal, está registrado no livro de João, como transformar água em vinho. A história vem primeiro. Essa é a pedra. Se você aceitar a história como literalmente verdadeira, você aceitou a pedra. Ao descobrir o personagem fictício e extrair o verdadeiro sentido da história, você encontrou a água psicológica. Um cachorro é o símbolo da fé. A sua fé está agora no significado psicológico destas grandes verdades, e à medida que as aplica, irá convertê-las em vinho. Acreditando que imaginar cria realidade, ouse imaginar que você é agora o que gostaria de ser. Faça isso e você estará transformando a água em vinho. Somos informados de que quando Jacó trouxe seu rebanho para o campo, o poço estava coberto com uma pedra. Ele a rolou, deu de beber ao rebanho e recolocou a pedra. Jacó não transformou a água em vinho, mas removeu a pedra que cobria o túmulo de água. Isto é uma alegoria. Você deve usar sua imaginação para extrair a água, significado, e alimentar seu rebanho. Cada história bíblica tem um significado psicológico. Encontre o significado e você estará extraindo água da pedra. Na parábola de Isaque e seus dois filhos, Esaú e Jacó, Isaque é cego.
Desejando ser sentido como seu irmão Esaú, Jacó vestiu-se com peles de cabra. Vestido de modo que seu pai cego pudesse senti-lo através do tato, Jacó enganou seu pai para que lhe desse sua bênção. Vamos extrair o significado psicológico desta história. A razão diz que você não é o homem que deseja ser. Fechando os olhos para os fatos óbvios da vida, você nega tudo o que a razão dita, vestindo-se mentalmente no estado desejado. Deixe as pessoas verem você lá. Imagine até que você esteja realmente onde deseja. Na verdade, fazendo as coisas que você faria se seu desejo fosse agora um fato óbvio. Faça isso e você estará se vestindo com a vestimenta externa da naturalidade. Quando você abre os olhos para os fatos da vida, eles negarão tudo o que você fez, e mais você sabe o que fez. Você capturou um momento precioso que a dúvida não consegue encontrar, ou que seus companheiros não conseguem encontrar. Você se tornou um dos trabalhadores, pois encontrou o momento e se revestiu do sentimento de desejo realizado e como Isaac, e deu sua bênção ao momento e não pode retirá-la. Isaac não retiraria sua bênção. Então, quando Esaú, já mente razoável e racional, o retornou, seu direito de viver foi tirado por Jacó, do desejo de pele lisa. Jacó foi corretamente nomeado, pois a palavra significa o suplantador. Isaac explicou a Esaú que, embora Jacó enganasse, o momento não poderia ser cancelado. Estava a caminho da realização. E quando aparece, a sua rapidez é apenas o surgimento de uma continuidade oculta. Eu contei a você a história de como Moisés não atravessou para a terra prometida, mas Josué o fez. Você pode não estar familiarizado com as Escrituras, mas o nome original de Josué era Oséias, Números 13 versículo 16. A palavra Oséias significa Salvador ou Salvação. Coloque o prefixo Ogeu antes de Oséias e o significado muda para aquele por quem Jeová é salvo. Moisés representa o homem padrão e Oséias, o poder criativo. Quando esse poder é fertilizado, Josué, e o padrão, e desdobra-se o indivíduo que ocupa o estado entra na terra prometida. O que você viu no início foi o óvulo perfeito, mas não foi fertilizado. Um espermatozoide deve penetrar na superfície de um óvulo para fertilizá-lo, contudo, nenhum buraco aparece neste ovo perfeito, nem antes nem depois da penetração, porque tudo é imaginação. Sendo todo imaginação, você não precisa passar por nenhuma porta para entrar em uma sala fechada, nem quebrar nenhuma parede ao sair. Tendo entrado sem o uso de buraco, você pode sair sem deixar nenhuma ruptura relativa à sua entrada ou saída. Assim é com um pouco de esperma. Penetra na superfície do ovo e não deixa buraco nem antes nem depois da penetração, ou mais, a menos que penetre, esse ovo permanecerá apenas um padrão perfeito do que poderia ser. É preciso que o esperma penetre e o torne vivo. Recomendo que você teste seu poder criativo neste nível. Aproveite cada momento que puder e vista-se com a sensação de que seu desejo foi realizado. Sinta a sua realidade e não se esqueça desse momento, pois é produtivo. No seu devido tempo, esse momento aparecerá neste mundo, devidamente vestido como um fato objetivo. Não importa quem seja necessário para ajudar no nascimento do seu ato imaginal, ele aparecerá. Se for necessário um exército para que isso aconteça, um exército de homens o fará. Você não precisa determinar o caminho. Tudo o que você precisa fazer é imaginar. Assim como você plantaria uma semente no solo, confiante de que ela crescerá, você também pode colocar seu desejo realizado em sua mente, confiante de que ele aparecerá como um fato objetivo. Se você quer ser um homem rico, presuma que sim. Veja, o homem rico e o homem pobre são o mesmo ser. O indivíduo que ocupa o estado de pobreza é a emanação de Deus que caiu no estado de pobreza. Ele não difere, porém, do indivíduo que ocupa o estado de riqueza. O homem rico pode ter muito dinheiro, mas é o mesmo ser, no sentido espiritual, do homem pobre. A única diferença é que o pobre não sabe que pode sair do estado de pobreza.
Este mundo é feito de estados infinitos com os quais você pode se revestir. Se você não gosta do estado em que se encontra, pode sair dele aproveitando um momento celestial e presumindo que mudou. Você pode se colocar em qualquer estado, seja de riqueza ou de pobreza. Se você não gosta da pobreza, não entre no estado. Não desejo uma riqueza fabulosa. Não quero a responsabilidade associada a isso. Não consigo imaginar como alguém que é fabulosamente rico tenha tempo para a consciência espiritual. De manhã, à tarde e à noite ele deve cuidar de seu portfólio. A primeira coisa que faz pela manhã é ler a seção financeira do jornal. Ele lê como algumas senhoras leem a seção social, e como se isso realmente importasse. Há quem leia primeiro os obituários e ganhe a vida com isso. Meu sogro era um homem muito importante na cidade de Nova York quando morreu. Pouco depois de sua morte, sua esposa recebeu centenas de cartas de pessoas alegando que ele havia encomendado algo e prometido pagar, e muitos dos escritores escreveram seu nome incorretamente. O seu advogado disse-lhe para esquecer as cartas, pois muitas pessoas ganhavam a vida dessa forma. Você não pode conceber nada que alguém já não esteja fazendo. Tudo é possível porque imaginar cria realidade. E não pense que você pode imaginar silenciosamente, porque o seu mundo é um registro dos seus atos imaginais. Nada aparece por acaso. Você pode não se lembrar do momento em que o imaginou e, portanto, não consegue relacionar sua causa espiritual com seu efeito natural, mas todo efeito natural tem uma causa espiritual. Todas as causas são espirituais, todas imaginais, pois o homem é todo imaginação e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação e esse é o próprio Deus, William Blake. Deus é a única fonte, não há outra. No Salmo 87 é dito que quando este nasce, o Senhor registra o seu povo, e tanto os cantores quanto os dançarinos dizem, vocês são minhas fontes. Não há outra primavera. Nenhuma outra causa. Nenhuma outra fonte. Esteja você dançando ou cantando aqui, você está dormindo e sua maravilhosa imaginação humana está fazendo com que sua vida seja o que é. Não culpe outra pessoa pelos acontecimentos em sua vida. Não há ninguém a quem você possa recorrer como causa, e não deixe ninguém culpá-lo, pois eles estão criando seu próprio mundo com base no que estão imaginando. Se alguém imagina coisas desagradáveis para outro, eles irão produzi-las, não no outro, mas em si mesmos. Agora, vamos entrar no silêncio.